Bora lá, galerinha! Teorias da conspiração além da compreensão. Eu abri o vídeo sem querer, peço desculpas por vocês aí por esse somzinho de fundo. Mas vídeo novo do Semideus aí que eu tô trazendo aqui pra vocês. Enfim, mais um vídeo dele aí no nosso canal aqui, que tem mais reacts aqui no canal, que tem mais reacts aqui do nosso canal. Enfim, tá meio estranha essa frase. Mas vocês sabem como eu gosto dos vídeos dele e me dá vontade de gravar mais esse pra vocês aqui. Eu sei que tá meio. Semana aí tá meio sem vídeos e tal, mas relaxem, gente. Isso é por bons motivos. Eu tô gravando bons vídeos pro canal 2 e agora eu já tô com um tempo mais livre. Vou conseguir postar vários vídeos agora pro fim de semana aí pra vocês, inclusive uns vídeos bastante longos aí que eu tava com vontade de gravar um bom tempo aí que vocês estão pedindo aí, então se preparem que o fim de semana vai ter coisa bem legal aí, tá bom? Mas vamos começar, para assim dizer, a semana. Não é começar porque ontem eu já postei vídeo, mas começar a semana de volta agora com o vídeo do Semideus aí, que é um dos nossos canais favoritos, tá bom? Se puder, deixa no like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passe na de like, se inscreva, se possível, considere se tornar membro do canal, que vai estar me ajudando demais, tá bom? Vou postar vídeos pros membros também no fim de semana aí, então, se você gosta dos vídeos lá que eu posto nos membros, considere se tornar aí, que você vai estar me ajudando muito aí, vai estar dando aquela força pra mim, tá bom? Além disso, entre no server do Discord do canal, caso não faça parte lá, pra gente estar sempre trocando uma ideia. E no meu canal 2, que tem o Iceberg das Religiões, e esse fim de semana aí vai sair o iceberg do bigodismo aí, então, da Alemanha dos anos 40, então vai ser um iceberg aí bem top, tava editando ele antes aqui de gravar esse vídeo aí, e tá bem da hora aí, assim, tá, tô gostando, cara, já terminei, assim, eu já terminei tudo ele, assim, o áudios, tudo. Só tô colocando imagens agora, assim, sabe? Só tô preenchendo agora com as imagens certinho, dando uma arrumada. E amanhã cedo, amanhã na sexta, amanhã, cedo, provavelmente eu vou ter terminado ele e já deixar programado no canal. Então, por favor, torne-se membro. Torne-se membro, não, entre lá no canal 2 que vocês vão estar me dando aquela força, tá bom? Enfim, sem mais delongas, bora! Eu fico um tempo sem gravar, eu começo a falar meio esquisito, né? Só que daí eu vou ver o vídeo do Semideus, ele humilha a minha edição, né, cara? Droga! Vou descartar meu vídeo, vou recomeçar do zero. Tô aprendendo, tô aprendendo. Eu usei essa mesma música no meu vídeo, As mas teorias não usei na primeira. Se bem que na primeira câmera, mas não usei no início. da conspiração estão por toda parte na internet, com algumas tendo um pouco de fundamento e outras nem tanto. Muitas dessas histórias são bem obscuras e é difícil Sim. encontrar Caraca. informações sobre elas, como aquelas que aparecem nas camadas mais profundas de icebergs de teorias de conspiração do 4chan. Muitas vezes esses tópicos não conseguem ser explicados com uma simples busca no Google. Claro, muitos deles são apenas criações da internet, mas isso não os torna menos intrigantes. Pensando nisso, decidi dar uma olhada em algumas dessas teorias que perambulam pela rede. Então, sem mais explicações, vamos explorar teorias da conspiração que vão além da compreensão. Let's go! Vamos ver o que tem aí, tô animado. Eu gosto desse tema pra caramba, mano. Em abril de 2025, surgiu um post no board paranormal do 4chan, o X, que dizia Vamos ver se eu concordo com alguma teoria dessas, né? algo como: esse é um demônio que está se inserindo retroativamente na história da cultura pop. O usuário continuava a mensagem afirmando: você acha que isso é um shitpost, mas logo você vai lembrar dele como parte da sua infância. Junto ao post, ele anexou uma imagem de um homem vestindo um pijama que transmite uma estranha sensação de familiaridade. Seria esse um demônio ou uma IA, como sugerem outras versões da... Conceito bem interessante, assim, mas eu lembro de ter... não sei se eu tenho memórias. Me lembra um pouco, sei lá, tipo Castelo Rá-Tim-Bum, umas paradas assim, né? Mas
Lembra aquele Lazy Town também, teoria né? Mas, que estaria não sei, alterando a história para se tornar uma figura conhecida da cultura popular. É Acho que no final é isso, né? Lembra? difícil acreditar em algo assim, especialmente por vir do 4chan. Mas quem é esse homem na foto? Bem, esse é o comediante Roy J, nome artístico do britânico norueguês Roy Jorgensen, que atuou no norte da Inglaterra e passou anos tentando construir uma carreira na comédia e no entretenimento. Ele começou como cantor antes de migrar para a comédia, fazendo aparições em programas de TV ingleses desde o início dos anos 80, como o The Lawfare Show, onde ele se tornou uma figura recorrente. Algumas das aparições de Roy J podem ser encontradas no YouTube, em vídeos que foram postados bem antes daquele post do 4chan. Ao assisti-los, dá para entender por que surgiu essa história de que ele seria um IA. O humor de Roy J é bem peculiar, com seus movimentos robóticos que é isso? sempre acompanhados de uma música de fundo, junto de um uso excessivo de bordões. Ele desenvolveu bordões como Spook e Slither, além da frase "We'll all be doing it tomorrow", que se traduz em "vocês todos farão isso amanhã", com alguns atualmente achando... Parece o narrador da Globo lá, solta mais bordão do que narra o jogo, suas né, cara? piadas bem sem graça. Hi, weirdos. Can't stand weird people. I took the first steps last week to getting a divorce. I proposed. Ao assistir algumas... Nossa, mas assim, eu não sei se não sei se é o humor da época ou o que é, né, cara? Mas olha, gente, eu acho que a galera fala de brain rot aí, mas tem que estar com brain rot pra dar risada aqui do nosso mano, hein, cara? Tá de sacanagem, é possível cara. notar que ele parece um personagem de Zorra Total. Graças às suas aparições na TV, Roy J se tornou relativamente conhecido na região do norte da Inglaterra. No entanto, sua fama despencou em 1984, quando ele estava se apresentando em um clube na ilha de Jersey. Durante o show, ele foi importunado por pessoas na plateia e, como resposta, decidiu abaixar as calças no palco diante de uma plateia familiar. Por conta disso, Roy foi multado em 200 libras por exposição indecente. Esse incidente abalou bastante. Cara, mas tipo assim, qual que é a parada, né? Em vez de só me falar, não, sai daqui, ele podia ter dado um soco nas pessoas que subiram ali, né, cara? Seria menos, pô, o cara mostrar assim, né, cara? O que ele quis dizer com isso, né, cara? Foi uma demonstração de poder, será, né? Qual que é a parada? Algum tempo depois, ele se mudou para a Espanha, fazendo pequenas apresentações na cidade de Alicante, até falecer. Sua data de nascimento e morte são incertas, com lugares afirmando que ele... Cara, que você vê, quando o cara despencou na carreira dele mesmo, é quando o falecimento do cara já é incerto, os caras nem sabem quando foi o caramba, nasceu né, em 1948 ou 1949, enquanto sua morte é datada entre 2007 e 2008, com ele possivelmente tendo morrido aos 59 anos. Ele foi encontrado morto após dias desaparecido. Dizem que Roy faleceu sem grana e o seu funeral teve que ser custeado por amigos. Ele já estava há anos na obscuridade quando esse post do 4chan ressuscitou sua figura, gerando uma mística. Assim, não tem teoria nenhuma, né, no final, porque de fato a gente já viu que já desmistificou tudo isso, né? Mas eu gosto dessas coisas que o Semideus faz, por exemplo, de puxar um assunto aleatório e daí explicar um monte de coisa assim que, tipo, ele poderia simplesmente falar, só que isso é falso, é um cara que era um ator e que não deu muito certo. Ele poderia ter explicado em 3 frases, mas ele deu alto num super contexto, assim, né? Eu acho maneiro isso. Muitos usuários começaram a escavar a internet em busca de mais informações sobre o comediante, encontrando mais vídeos e menções em fóruns de pessoas que realmente lembram dele como parte de suas infâncias. Existe até... bem antigo, né, cara? 1985 ele parou, né? É um cara basicamente... É um comercial que o Roy J protagonizou, feito para a marca de refrigerantes Schweppes. E um disco... Nossa! Caramba, então ele foi popular realmente, cara. Musical gravado por ele. Mesmo assim, a figura de Roy J continua envolta em mistério, com pouco da sua vida disponível online. Mas definitivamente ele foi uma pessoa real que, como muitos, caiu no esquecimento após um breve momento de fama, agora ressurgindo das cinzas como um fantasma da internet. Que final! Que isso? Ah, da hora, mano, da hora.
A floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo. Um verdadeiro testemunho do que a natureza pode fazer. Ou será que não? Afinal, há a ideia de que a Amazônia é na verdade uma obra dos homens. Ou pelo menos... Pior que sim, mancada. Eu não sei não se eu já não ouvi essa teoria antes, sabia? em partes. Teorias sugerem que os povos pré-colombianos moldaram a floresta amazônica para criar uma espécie de grande jardim, tornando o terreno da região muito fértil e cultivando plantas. Estudos indicam... Pô, será que essa é a solução mais prática pra isso, né? E como que era antes? Era um cerrado antes? Que há cerca de 12 mil anos, esses povos selecionavam plantas para cultivar Não, mas uma coisa você tem que ver, eu não sei se ele vai falar, porque tipo, 12 mil anos atrás era fim da... A gente ainda meio que tá na era glacial, né, mas tipo, era o último máximo glacial, olha o cara, cheio de termos, né, cara. Então é o fim da... tipo, do... Eu sei disso por causa daquele vídeo dos animais extintos que eu fiz, por exemplo, que eu estudei bastante isso. Há 12 mil anos atrás, você tinha aqueles grandes animais do Brasil ainda, cara, tipo preguiça gigante, essas coisas, e você tinha menos floresta amazônica e muito mais cerrado, né, muito mais campos abertos, que era onde esses animais viviam. Esses animais grandões não viviam na Amazônia, né, cara. Então, depois que esses animais sumiram e a mudança de clima fez com que a floresta aumentasse muito, né? Impactando profundamente a flora da floresta. Isso foi possível, em grande parte, por causa de um tipo de solo conhecido como terra preta, criada pelos povos pré-colombianos, que tem uma composição de carvão, cinzas e restos orgânicos. Eles espalharam essa terra preta pelo solo, sustentando a agricultura na região. Além disso, a Amazônia poderia ter abrigado uma população bem maior do que imaginamos, que começou a declinar após a chegada dos europeus ao continente. Isso com certeza, né, cara? Na Amazônia há também várias estruturas, como geoglifos, que indicam a forte presença humana na área, alterando diretamente o ambiente. Um exemplo são os geoglifos do Acre, que consistem em mais de 300 estruturas escavadas no solo que, segundo especulações, tinham funções cerimoniais e ritualísticas. Cara, eu acho que uma teoria da conspiração muito mais interessante é, tirando esses bagulho de Ratanabá, não tô dizendo isso de cidade de 10 mil anos, de 1 milhão de anos, né, os caras falam. Eu digo assim, uma teoria da conspiração que é legal é você pensar que talvez no Brasil tivessem, na Amazônia, tivessem civilizações mais avançadas, que tivessem estruturas sociais mais fortalecidas, não que os indígenas do Brasil não sejam, mas vocês entendem que, pô, os indígenas do Brasil, aí com todo respeito à galera, eles não eram os incas, por exemplo, que tinham um império, uma grande organização social em volta de, né, uma liderança centralizada. É isso que eu quero dizer, que talvez você tivesse aqui no Brasil, não digo um império, mas talvez uma cidade maior, sabe? Uma grande organização civilizacional ali que, infelizmente, por algum motivo acabou se perdendo, né, cara? Como foi o caso dos maias, por exemplo. Mas como os caras provavelmente não faziam estruturas de pedra, nada disso sobrou, né? Indicando uma presença humana complexa na região. Claro, nem toda a Amazônia foi modificada pela ação humana, havendo partes que podem ser consideradas intocadas. No entanto, muitas áreas, antes acreditadas como nunca tendo sido alteradas pelo homem, na verdade foram modificadas. Mas assim, cara, é complicado. O que seria alteradas pelo homem, sabe? Pô, o ser humano ter comido uma fruta de algum lugar ali é ter alterado o ambiente? Não é, né, cara? É você ter participado da natureza. Você vai falar que todo animal... Porque todo animal altera a natureza no final. Não existe floresta intocada, literalmente, né? Então, eu acho meio injusto você querer dizer que a Amazônia... Tipo, que parece muito mais uma teoria de os caras querem falar assim, não, tem que desmatar esse negócio mesmo, que isso aí não é nem natural, sabe? Os caras que plantaram isso. Me parece que é muito mais isso, essa teoria. Uma justificativa para esse plano maldoso, né? Modificadas por esses povos antigos. Mas essa ideia também abre espaço para teorias mais malucas, como a de que existem estruturas antigas como pirâmides ou até cidades inteiras perdidas no meio da Amazônia. Isso é loucura porque, assim, não duvido que de fato existiram cidades, por assim dizer, né, tribos indígenas que se perderam no tempo, né, cara, na Amazônia, mas o que é o ponto, né, cara, os caras não faziam estruturas de pedra como lá os maias, essas coisas, então... Não sobrou, mano. Não sobrou assim, as estruturas desses povos aqui no Brasil. E até onde a gente saiba, não existia uma organização, como eu falei, como os incas, maias e astecas. Afinal, a floresta é o local onde supostamente estão diversas cidades míticas e perdidas, como a lenda da cidade subterrânea de Acacor, que estaria localizada em algum lugar da Amazônia brasileira. Essa lenda ganhou popularidade por meio de um livro lançado em 1976, chamado A Crônica de Acacor, escrito pelo autor alemão Karl Brugger. O livro fala sobre essa cidade mística que ele
Eu acho engraçado que sempre que tem um livro sobre cidades perdidas na Amazônia, nunca é uma pessoa que mora na Amazônia que fez esse livro, né? Descobriu após conversar com um indígena chamado Tantum Canara, que dizia Não, ser ok. Ele tem o contato. descendente de um povo que vivia na região há pelo menos 15 mil anos, o povo Uga Mongolala, alegando que poderia guiar qualquer um até Faz sentido realmente. O cara. Tudo bem, ele pode ser de uma linhagem que tá ali há 15 mil anos, mas, pô, o cara sabe há 15 mil anos como ligar uma pessoa pra essa cidade, cara. cidade. Caramba. O problema Isso é que Tantum isso que eu chamo de tradição oral, cara. Canara não era um indígena, mas sim um alemão que viveu no Brasil e chegou aqui nos anos 60. Logo, considera-se que esse caso seja uma grande farsa. E deve ter feito dinheiro com o livro aí, um monte de bobo deve ter ido procurar lá, achando que tinha alguma coisa mesmo, né, gente? Chegaram até aqui, deixa o like, se inscreva no canal, não custa nada e você vai estar me ajudando muito. Como eu falei no início do vídeo, torne-se membro aí para vídeos exclusivos, tá bom? E, além disso, entre no nosso server do Discord lá, que a gente tá sempre trocando uma ideia. E no meu canal 2, que esse fim de semana vai ter o iceberg da Alemanha dos anos 40, então vai ser um iceberg aí bem bizarro e bem top aí que eu tô fazendo pra vocês. Tenho certeza que você vai curtir, então se inscreve lá já pra ficar na espera. Pior que eu tô falando da Alemanha dos anos 40, bigodismo, mas meu vídeo original não tem censura nenhuma, cara, nas palavras. Eu vou postar primeiro no YouTube lá e vou vendo o que dá, mano. Se der desmonetização, eu vou ter um trabalhinho, cara. Vou ter que censurar um monte de coisa. Em alguns icebergs de conspiração do 4chan, é possível encontrar um termo que pode ser traduzido como o estado profundo do Paleolítico, ou Paleolithic Deep State, no original. É? O conceito de estado profundo, às vezes chamado de estado paralelo, refere-se a uma organização dentro de um governo que opera nas sombras, formada por burocratas não eleitos, elites militares e magnatas financeiros. Ok, não é de se duvidar, assim, não quero entrar nesse papo monarca aí, BlackRock, não sei o que, cara. Mas de fato, você tem pessoas que têm muito poder aquisitivo no mundo e também famílias muito poderosas que existem aí há muito tempo, que por seu poderio financeiro e tudo mais, exercem pressões em governos pelo mundo, né, cara? Eu acho que ninguém aí negaria isso, né, cara? E controlam tudo nos bastidores, mantendo o status quo. Já o Paleolítico, também conhecido como a Antiga Idade da Pedra, é um período da história da Terra que se estende de 3 milhões de anos atrás até cerca de 10 mil anos antes de Cristo, sendo a era em que o Homo sapiens surgiu e nossa espécie se organizava em grupos de caçadores-coletores. Cara, Paleolítico, cara, será que eu acho que ele confundiu o Paleolítico com o Pleistoceno, cara? Porque Paleolítico não é a partir do momento que o ser humano começa a fazer coisas de pedra, cara? Alguém deixa nos comentários aí, mano. Antes do sedentarismo da agricultura e do surgimento da escrita. Juntando esses dois conceitos, temos a ideia de que existe uma elite global que surgiu na Idade da Pedra e que decide os rumos da raça humana até os dias de hoje. É maluquice também, né, cara? Pois é. Essa teoria lembra bastante... Isso, por exemplo, claro que você tem coisas, por exemplo, sei lá, que nem pessoas que participaram da proclamação da República, os netos hoje em dia ainda estão fazendo política no Brasil. Você tinha, por exemplo, um lance específico que famílias da época do Império Romano ainda exerciam muitas funções poderosas durante o Renascimento, tá ligado? Tipo, 1000 anos depois. Então, claro que você tem essa continuidade, né, cara? Mas, pô, desde isso aí não também, né, cara? Aí já é loucura. Bastante outras conspirações sobre sociedades secretas, como os Illuminati, apontando para um grupo de pessoas, talvez um grupo imortal que vive há milênios, evoluindo junto com a raça humana e se escondendo dos olhos do público para manter seu poder. Esse grupo poderia até ser composto por Neandertais, que sobreviveram à extinção da espécie. Várias versões da teoria também apontam algumas artes rupestres feitas por povos antigos em cavernas e outros achados dessa época como evidências desse suposto grupo, com essas pinturas indicando rituais e crenças. Essa é uma daquelas teorias que se encaixam no conceito de fringe theory, ou teoria marginal, que se desvia bastante do que é aceito pela maioria. Porque isso aí é pura besteira, assim, a pessoa que... Pô, é legal você fazer uma teoria de famílias poderosas que têm poderes fortes no mundo, assim, que estão aí há muito tempo. Isso é possível, cara. Isso não é nem teoria, isso daí de fato deve acontecer. Você tem famílias em países que exercem poder há muito tempo aí, né, cara?
Mas você querer falar que desde a Idade da Pedra, eu acho que é um pouco de inocência, né, cara? Aparecendo É um pouco de erro de não saber quanto tempo é a idade, tipo, sabe? exclusivamente na internet. A teoria lembra muito o personagem Vandal Savage, que aparece nos quadrinhos da DC, sendo Meu um Deus. homem imortal que vive há mais de 40 mil anos, um verdadeiro homem das cavernas. Além disso, existe uma história contada no Tem um filme personagem daquele anime Baki também, que é assim, O não é? Homem da Terra, lançado em 2007, que fala sobre um cara que, em uma reunião com amigos, confessa que está vivo há milênios, tendo Cara, esse filme, eu já tive vontade de assistir. Onde será que tem ele, nascido né, na cara? Idade da Pedra e, por conta disso, vivido diversos marcos históricos da humanidade. Esse é um filme que definitivamente recomendo que vocês Interessante, né? assistam. Tem, sei lá, o que que é isso? O que que é essa porcaria aqui, cara? Tem um bagulho que é uma seta aqui, cara. Que isso? Plex TV? Mas assista gratuitamente. Assista gratuitamente. Plex TV? Quem que inventou? Agora, Quem inventou esse gostaria de random dedicar aqui, essa cara? parte do vídeo para falar sobre algumas teorias da conspiração que, apesar de terem conceitos bem diferentes, não precisam de uma explicação tão complexa. Uma delas é a teoria conhecida como Inverted Humans, ou humanos invertidos, que possui algumas explicações diferentes. Por exemplo, é apontada uma figura humana em uma arte rupestre encontrada no Parque Nacional. Mas, ô, semideus, por que que os caras... Por que que esse ser humano aí deve ser um... Por que ele tem 3 pernas, cara? Popran, localizado na Austrália, que representa um homem de cabeça para baixo. À primeira vista, não parece nada demais. Pode ser a representação de alguém caindo, mas na 3 dedos, internet, né? Engraçado. alguns sugerem que essa e outras representações semelhantes são indícios de uma suposta raça de seres invertidos, que tem os braços onde deveriam estar as pernas e vice-versa, ou representações de pessoas ascendendo, seja em um sentido religioso ou como abduzidos por seres extraterrestres. Há ainda quem Deus. especule que pessoas invertidas possam simbolizar a morte ou um rito de passagem. Além disso, a ideia de pessoas O literal pode significar qualquer coisa, né? invertidas também é usada ser para qualquer sugerir coisa no final, que hein? existem indivíduos na sociedade que não possuem livre arbítrio, sendo movidos por uma força maior por algum motivo, não sendo realmente pessoas. Outra teoria levanta um questionamento sobre a verdadeira finalidade das loterias. Loterias são jogos de azar Eu não jogo em onde o loteria não, participante cara. Assim, pode me chamar de teórico da conspiração aí para negócio de loteria, mas eu não confio nem em loteria não, cara. Em loteria eu não confio, cara. Não jogo meu dinheiro nunca nesses tenta negócios adivinhar aí, um cara. número que será sorteado. Se o número escolhido for o mesmo que o sorteado, você fatura uma quantidade considerável de dinheiro. E quando digo considerável, refiro-me a prêmios que frequentemente ultrapassam os milhões. O detalhe é que ganhar na loteria é extremamente difícil. Na verdade, é matematicamente quase impossível. Os números sorteados costumam ser bem altos, então as chances de acertar são praticamente inexistentes. Diante disso, será que o propósito real das loterias seria, na verdade, uma forma de identificar viajantes no tempo? Imagine que se um dia Uou! Cara, não vou mentir que eu gostei da teoria, cara. Achei maneiro, achei. a viagem no tempo se tornar uma Interessante, realidade, cara. uma das primeiras coisas que essas pessoas poderiam fazer seria voltar ao passado e apostar nos números da loteria que já conhecem, garantindo Cara, interessante, bastante mano. dinheiro. Legal. Contudo, Sim, isso claro, poderia ser claro que isso aqui não é verdade, né, gente? Pelo amor de Deus, mas eu achei o conceito muito maneiro, cara. Muito uma legal. armadilha secreta criada no passado para capturar esses viajantes. Pô, legal, cara. Além disso, temos a ideia de que árvores e florestas podem não existir, pelo menos não como as conhecemos hoje. Alguns afirmam que as árvores que vemos atualmente são apenas pequenos brotos, enquanto as árvores verdadeiras, que eram tão grandes que não conseguíamos ver seu topo, estariam extintas há milênios. Mesmo assim, vestígios delas ainda Não sei se isso daqui tem algum sentido, né? Interessante, cara. Eu gostaria que fosse verdade isso daqui, acho maneiro. Assim, não sei se eu gostaria que fosse verdade, né? Que daí daria depressão de saber que a gente já não tem mais essas árvores. Mas se são os brotos, é porque seria possível que elas crescessem até esse tamanho eventualmente, né? Enfim, legal, cara, legal. Assim, como planaltos e mesas, que seriam os tocos dessas árvores ancestrais. Uma formação que se relaciona a essa teoria é a Torre do Diabo, situada no estado americano. Assim, mas se fosse, no caso, teria algum tipo de
algum tipo de material orgânico, de madeira, sei lá. Não sei se é possível que o bagulho vire completamente pedra assim com tanto tempo, né? Americano do Wyoming. A teoria sugere que, já que essas Nossa, mas formações é muito interessante essa formação rochosa, né? Como isso daqui é produzido, né? É interessante, lembram cara. tocos de árvore, então de fato são tocos de árvore, optando por acreditar na Nossa, parece. explicação Tipo mais assim, parece mesmo, né, cara? Não dá pra negar que realmente parece. maluca em vez da mais simples. Não dá pra negar que realmente é parecida. Pô, mas pra quem que usou essa madeira ali, né, cara? Caramba. Existem correntes esotéricas que afirmam que Saturno, o planeta dos anéis, seria na verdade uma grande prisão de almas, ou até mesmo a prisão de Satã. Saturno é o planeta Uou! mais É distante do verdade, Saturno, né? Tá tendo. sistema solar que conseguimos ver a olho nu, e por isso, ao longo dos anos, foi descrito como o limite da nossa existência, uma fronteira com outros mundos. Os anéis de Saturno também foram associados a essa ideia de prisão, representando correntes. O nome Saturno vem do deus romano Saturno, que representa o tempo e a agricultura, sendo considerado a contraparte romana do titã Cronos. Cronos, na mitologia grega, destronou seu pai Urano e se tornou o rei dos titãs. Mas ele começou a temer que seria derrubado de seu trono por um dos seus filhos, assim como ele fez com seu próprio pai. Para evitar isso, decidiu devorar seus filhos ao nascerem, para que eles não crescessem e o Bicho destronassem. besta do caramba, né, cara? Devorou uma pedra lá. Eu ouvi no God of War, né, cara? E não viu que era. Pô, tá Mas, brincadeira, né? inevitavelmente, ele acabou sendo superado por um dos seus filhos, Zeus, e aprisionado no Tártaro. Essa tentativa de Cronos de impedir o inevitável simboliza para alguns a passagem implacável do tempo. Assim como Saturno, Cronos também é associado ao tempo e à agricultura, sendo dois elementos que podem representar ciclos. Cronos, inclusive, é frequentemente representado com uma foice, uma ferramenta agrícola que também simboliza a morte, representando o fim de ciclos. Por que a foice representa a morte, né, cara? Na Não Roma parei de pensar antiga nisso. havia até uma celebração chamada Saturnália, celebrada em nome do deus Saturno, onde durante um dia as hierarquias eram invertidas. Cara, isso aqui ia ser o maior. Cara, meu sonho. Por favor, Brasil, aceite sua herança romana e volte e institucionalize a Saturnália, né, cara? Imagine um dia que os empregadores trocassem com os empregados, cara, que coisa fantástica. E os senhores serviam seus servos, quebrando de certa forma um ciclo. Outro símbolo relacionado a Mas Saturno também, né, cara? Você ia ser louco, né, cara? Falar assim, não, hoje eu vou ferrar com aquele meu chefe. Daí no outro dia você ia trabalhar e você tava ferrado, né? é o cubo negro, que para alguns pode representar uma espécie de prisão em nossa realidade. Afinal, se você está dentro de um cubo, você não consegue sair dele, conectando a ideia de Saturno como um cárcere. Uma das relações do cubo com Saturno vem de uma característica física do planeta. No seu polo norte, há um padrão de nuvens Cara, isso é muito bizarro mesmo, né? Assim, que é isso, né? que forma um Explica isso daí, ô sacane. Isso é Deus. Isso só pode ser Deus, cara. Isso é impossível fisicamente um bicho ser octagonal, né, cara? Um octógono, o topo do planeta, cara. Tá de brincadeira. Os caras querem me explicar isso fisicamente, né? Os caras são muito inocentes, né, mano? hexágono, que pode ser visto como uma representação 2D de um cubo a partir de um determinado ângulo, se você desenhar algumas linhas nesse hexágono. E o que tudo isso tem a ver com Saturno ser a prisão de Satanás? Bem, tudo isso está interligado a ciclos, e segundo uma interpretação ocultista, nossas almas estariam presas em um ciclo interminável que inclui a vida e a morte, onde a reencarnação é vista como uma maldição que mantém a alma presa no mundo material. Satã entra nessa narrativa por meio de associações que ligam sua figura à de Saturno, embora historicamente não haja uma conexão clara entre os dois. A figura de Satã ou Lúcifer é na verdade em alguns lugares associada à figura de Vênus, mas recentemente se começou a traçar paralelos entre as duas figuras, principalmente por conta das semelhanças Sabe uma coisa que fonéticas seria maneira, né, cara? E se os nomes dos planetas fossem coisas do cristianismo, né? Quais seriam os nomes dos planetas, né? dos nomes, que novamente, etimologicamente, Satã e Saturno não tem nada a ver. Assim, Satanás poderia estar aprisionado em Saturno ou ser o responsável por aprisionar as almas humanas. Sim, eu sei, é uma teoria bem complexa, para dizer o mínimo. Admito que nem eu a compreendi completamente.
E Sim, grande parte... parece tudo muito simbólico, muito mais simbólico do que qualquer coisa aí. Parece, um é um cubo, outro é cubo, é isso, sabe? Tipo, parece muito mais traçar paralelos do que querer falar que realmente, assim, né? Isso é apenas a minha interpretação da ideia de Saturno como uma prisão. Mas fiquem à vontade para compartilhar suas próprias interpretações nos comentários. Alright, deixa aí as de vocês também, rapaziada. Mas foi da hora. Então, eu acho que é isso. Essas foram algumas... Ok, gente. Muito bom o vídeo, como sempre, do nosso mano Semideus, né, cara? Assim, alta qualidade. E espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu, tenham se divertido assistindo aqui comigo. E, enfim, deixe sugestões de próximos vídeos aí nos comentários. E, como eu falei pra vocês aí, estejam sintonizados aí, né, cara, nos canais do Vani, que esse fim de semana aí vai estar bem maneiro pra vocês, tá bom? Se puder, deixa um like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite. Tamo junto. É nóis.